Olá a todos, hoje vamos falar acerca de facelift e lift do pescoço. No seu conjunto podemos dizer lift cervicofacial, ou seja, pescoço e face. O facelift é o procedimento cirúrgico mais completo para rejuvenescimento facial, melhorando a flacidez, rugas e sulcos. Como já indiquei, o lift da face pode ser associado ao lift do pescoço, mas também a uma série de outros procedimentos que o complementam, como a blefaroplastia, ou seja, a cirurgia das pálpebras, enxertos de gordura ou ácido hialurónico para recuperar volume, ou a botox para eliminar rugas finas da testa ou nas chamadas patas de galinha ao lado dos olhos. O facelift consiste numa cirurgia em que os tecidos da face são sujeitos a uma ressuspensão segundo uma direção que devolve as características de uma face jovem, contrariando os efeitos da gravidade e do excesso de pele que vai aparecendo com a idade. Um facelift, segundo os conceitos atuais, baseia-se no trabalhar e reorientar dos tecidos que estão abaixo do plano da pele, o chamado SMAS, Sistema Músculo-Aponevrótico Superficial, e não apenas no esticar de pele, que pode originar resultados desfavoráveis como a cara em túnel de vento e os lobos da orelha tipo duende. Acreditamos por isso que o facelift completo implica algum grau de complexidade para obter bons resultados, em alternativa ao que é oferecido por alguns que podem eventualmente sentir-se menos à vontade com este tipo de técnicas e recorrem a procedimentos mais minimalistas, onde apenas estica a pele. No pescoço, o conceito é semelhante, sendo que o objetivo é reduzir o aspecto de papada do pescoço e definir melhor os ângulos e o contorno da mandíbula. Ao contrário do que se possa pensar, os resultados mais naturais obtêm-se quando o procedimento é realizado em pessoas relativamente jovens, a partir dos 40 a 50 anos de idade, pois a transição entre o antes e depois é menos dramática, mantendo, no entanto, os alicerces que caracterizam uma face jovem por muitos anos. Isto não quer dizer, claro, que pessoas com mais idade também não beneficiem muito de um facelift. O facelift clássico diz respeito ao terço médio da face, ou seja, da região abaixo dos olhos à zona da boca, mas podemos obter resultados mais harmoniosos e completos para toda a face e pescoço, complementando com outras técnicas como a blefaroplastia, o preenchimento com gordura ou o lift do pescoço. Os procedimentos a realizar têm de ser avaliados caso a caso, pelo que não aplicamos uma fórmula igual para todos os doentes. As cicatrizes ficam disfarçadas na zona à volta da orelha, patilhas e couro cabeludo, tornando-se imperceptíveis passados alguns meses. A cirurgia pode demorar várias horas e o tempo depende da quantidade de procedimentos que temos que fazer em cada caso. Por isso, é feito com anestesia geral para conforto do paciente e o internamento pode ir de 1 a 2 dias, conforme o que for preciso fazer. Quanto à recuperação, durante a primeira semana existe algum inchaço e nódoas negras nas zonas operadas, que vai diminuindo nas semanas seguintes. A pessoa está apta a trabalhar a partir geralmente do 8º a 10º dia, embora o resultado final só é fielmente avaliado a partir do 3º a 4º mês. Costuma dizer-se que o facelift rejuvenesce a face em 10 anos em relação ao ponto de partida e geralmente mantém essa mesma diferença ao longo da vida. É como se puxássemos o relógio atrás de 10 anos e deixá-lo continuar a seguir o seu caminho. Depois da cirurgia, pode ainda otimizar os resultados com tratamentos complementares, como é o caso da radiofrequência. Por fim, quero agradecer-vos terem assistido a esta explicação e convido-vos a visitar o meu site www.joanunosdacosta.pt para mais informações e marcação de consulta e a seguirem-nos no Facebook e no Instagram. Podem ainda subscrever o canal do YouTube para ficarem a par de novos vídeos que sejam lançados. Tenham uma excelente semana.